Fala, pessoal, beleza? Bom, hoje eu pretendo falar um pouco sobre equação do segundo grau e a questão dos gráficos, tá? Então, equação do segundo grau e envolvendo gráficos, beleza? Bom, basicamente, a equação do segundo grau, o nome já diz, ela é uma equação, né? Então, ela é uma igualdade entre duas sentenças, tá? A forma como ela se apresenta, basicamente, é essa daqui. Isso aqui é uma equação de segundo grau completa, tá bom? A gente tem aí esse estilo, essa forma de escrita. O que eu queria que você se atentasse é que você tem esses valores aqui, ó, que ficam na frente do x ao quadrado do x e sozinhos, que nós conhecemos como coeficientes, tá bom? Então são os coeficientes. Cada coeficiente vai ser responsável por alguma coisa do gráfico, tá? Pela construção do gráfico, em alguma parte da construção do gráfico, tá bom? Só lembrando também que quando a gente vai falar de gráfico, é importante que a gente saiba o conceito de plano cartesiano, tá bom? Onde você tem dois eixos, um eixo é o x, o outro eixo é o y. O eixo y é também conhecido como eixo das ordenadas e o eixo x é também conhecido como o eixo das abscissas, tá bom? Bom, beleza. Aí, dependendo do valor que você dá pro teu x, ele retorna um valor em y, tá? Dependendo também da função que você tem, tá bom? Bom, essa função do segundo grau, essa equação do segundo grau, ela vai gerar um gráfico onde você vai ter mais ou menos esse formato aqui, ó. Deixa eu fazer mais bonitinho. Que é chamado de parábola, tá? Então essa daqui é a nossa parábola. Alguns pontos importantes da nossa parábola são os pontos que cortam aí ou que batem no eixo das abscissas. Esses pontos aí, x1 e x2, são chamados de raízes da equação. Eles são obtidos através de uma fórmula que é conhecida como fórmula de Bhaskara, tá? Então, para poder encontrar essas raízes, nós vamos usar essa fórmula aqui, ó, menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a, onde o delta é b ao quadrado menos 4ac. Bruno, como assim? Bom, essa daqui é uma fórmula, então isso aqui não vai mudar, tá? Esse teu delta aí, ele é esse triângulozinho, né? Delta é uma letra grega, então é esse triângulozinho aí, chamado de delta, tá bom? Esse delta aqui também é conhecido como discriminante. Discriminante, tá? Ele vai descrever para gente se nós teremos duas raízes reais e iguais. Isso quando o teu discriminante vale zero, ou duas raízes reais e diferentes, distintas, né? Quando o teu discriminante é positivo e não tem raízes reais quando o teu discriminante for negativo, tá? Como assim, Bruno? Então, a princípio, o que eu quero que você perceba, eu quero que você perceba que o gráfico ele é feito através de uma função, tá? Então aqui essa é a nossa função que vai gerar o gráfico chamado de parábola. Esse gráfico ele possui pontos importantes. Os dois primeiros pontos que eu trouxe para vocês são as raízes da equação, que são calculadas através dessa nossa fórmula conhecida como fórmula de Bhaskara, tá?
conhecida como fórmula de Bhaskara. Beleza. Onde o teu discriminante, que é esse delta, ele vai determinar se existem ou não raízes nessa equação. Bruno, como assim raízes? Raízes são esses valores que encostam ali no eixo das abscissas, no eixo horizontal. Beleza. Bom, continuando o nosso entendimento aqui do gráfico, eu posso ver também uma crista, né, um pico ali nessa parábola. Esse pico, essa crista, ela vai, né, melhor dizendo, dividir esse gráfico em duas partes simétricas. Então a gente costuma dizer que isso aqui é um eixo de simetria da parábola. Ou seja, eu vou ter duas partes espelhadas, tá bom? A partir desse ponto. E esse ponto é conhecido como vértice da parábola. Então a gente dá a letra V para ele. Ele é chamado de vértice da parábola. Esse ponto V, ele tem um par ordenado, né, obviamente. Então, esse ponto V, ele é um par ordenado, onde ele vai ter o x do vértice e o y do vértice, tá? Como assim, Bruno? X do vértice e y do vértice. Bom, é porque como ele é um ponto em um plano cartesiano, ele tem que ter os valores dele na horizontal e na vertical para que você consiga encontrá-lo, né? Como se fossem as coordenadas, né, desse ponto, tá bom? Beleza. Então eu tenho esse vértice da parábola, que ele é o meu ponto na parábola aonde passa esse eixo de simetria, tá? Então o eixo de simetria vai passar por esse ponto aí V, que é o vértice da parábola. Esse vértice da parábola, ele pode ser o valor máximo dessa parábola, tipo igual onde o que a gente fez agora aí, ó, onde nossa parábola ela tem esse formato de montanha, de morro, né? Então esse ponto V vai ser o máximo da parábola. Mas se o seu ponto de V for numa parábola que está ao contrário aí, ó, ao invés de estar decrescendo, ela está crescendo, esse ponto V ele vai ser o meu valor mínimo da parábola, tá bom? Que ele fica justamente na parte do vale da parábola, né? Só lembrando que o eixo de simetria passa sempre por esse ponto V, beleza? Tá bom, Bruno, até agora eu estou entendendo, mais ou menos, né? Porque eu ainda não te dei um exemplo prático, mas eu estou te dando a parte teórica por enquanto, tá? Mas como que a gente calcularia esse V? Bom, esse valor V, para a gente calcular ele, a gente precisa fazer tanto o x do vértice como o y do vértice, né? Como eu falei contigo, ele é um ponto naquele gráfico, então se ele é um ponto que pertence a esse gráfico, ele tem que ter as coordenadas dele, tá bom? Então a coordenada do x é dada por essa fórmula aqui, ó, menos b sobre 2a, e a coordenada em y é dada por menos delta sobre 4a, beleza? Então é isso que a gente vai usar a nosso favor, tá? Uma última informação aqui é que a concavidade da parábola ela é dada pelo nosso coeficiente a. Então, se o meu coeficiente a é positivo, a minha parábola ela tem formato na concavidade voltada para cima, que seria esse caso aqui, ó, embaixo, tá? Onde nosso a é positivo. Então, a positivo, positivo, concavidade voltada para cima. Se o meu a for negativo, a concavidade é voltada para baixo, tá bom? Que seria o caso aqui, ó, daquele primeiro exemplo que eu dei e desse valor máximo ali, onde tem o valor máximo, né, melhor dizendo. A gente costuma até brincar um pouco falando que quando o A tá feliz, né? Quando nossa parábola tá feliz,
é porque o A está positivo, né? E quando a nossa parábola está triste, é quando o A está negativo, né? A gente costuma brincar assim também para ajudar, né? Na memorização. Então, o meu A está triste aqui, ó, a parábola está triste porque o meu A é negativo. E a parábola está feliz porque o meu A é positivo. Isso ajuda a gente a memorizar. Isso é bom também. Beleza? Então, vou deixar aqui mais ou menos aqui a tela, o print do que a gente falou. E aí, no próximo vídeo, eu já vou trazer algumas questões para a gente começar a ver como é que tudo isso aqui vai funcionando, né? Como na prática, que fica melhor de entendimento, tá bom? Então, um forte abraço aí e até a próxima.